Esta chamada está sendo gravada. Esta chamada está... Podem ficar à vontade, tá, meninas? Certo, eu vou pôr Obrigada. aqui os nossos slides para passar. Vocês estão vendo? Aqui tá certinho, Fê. Tá? Como o slide está passando, eu não tô vendo vocês, tá? Então, qualquer coisa, vocês dão um grito aí, vocês me falam. Ok? Podemos? Podemos? Então, tá bom. Novamente, muito boa tarde a todo mundo que está aqui. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Luísa e eu estamos atuando juntas agora, né, na mesma clínica, no mesmo ambiente, coladinho uma com a outra. E hoje a gente veio falar para vocês um pouquinho sobre a integração entre a psicologia e a psiquiatria nesse cuidado, né, da saúde mental. Antes de mais nada, eu queria me apresentar. Falei um pouquinho, mas agora falando um pouco mais com propriedade, mais a fundo sobre mim, sobre a minha jornada. Eu sou Fernanda, sou daqui do sul de Minas, uma cidadezinha de São Lourenço, né? Que tá frio hoje. Sou psicóloga clínica, graduei aqui em São Lourenço mesmo, na Faculdade de São Lourenço. Sou especialista em neuropsicologia, dos transtornos mentais, em psicopedagogia clínica, institucional, e também tenho pós-graduação em intervenção ABA. Atualmente estou me pós-graduando em Gestalt terapia, que é onde também faço a minha atuação clínica, né? O meu olhar clínico está guiado pela Gestalt terapia. A Gestalt é uma abordagem fenomenológica, existencial humanista, né? Então, o nosso olhar está voltado para o indivíduo como um ser holístico, existencial, que tem a sua autonomia sobre a sua vida, sobre as suas escolhas. E os meus atendimentos aqui em São Lourenço, tanto presencial quanto online, são voltados para o público infanto-juvenil e adulto. Realizo atendimento clínico, avaliação neuropsicológica, orientação vocacional também, né? Tá, Fernanda, e como que é a sua clínica? Desde a minha faculdade e desde quando eu quis iniciar a minha clínica, eu pensei que eu não consigo olhar para o indivíduo, para quem está me procurando para atendimento, para buscar um cuidado sem que eu esteja ali totalmente presente, né? Então, a minha clínica, o meu fazer psicologia é a partir de uma escuta sensível, uma escuta ética, uma escuta humanizada, né? Claro que sempre unindo conhecimento científico, voltado para o cuidado emocional, mas sempre respeitando aquela história daquele indivíduo que me busca, que está ali confiando em mim. Então, respeitando tudo aquilo que ele traz, toda a sua bagagem emocional, a sua singularidade, o seu momento de vida. Então, é com acolhimento, é com cuidado, é integrando todo aquilo que acompanha aquele sujeito. Atualmente, eu sou cofundadora da Clínica Percurso, junto da Giovana. Nós estamos com esse projeto muito bacana, que é uma clínica em que a gente acredita num cuidado também, né, de uma escuta sensível, humanizada, e a Clínica Percurso vem muito disso para pessoas que estão enfrentando seus diagnósticos com transtorno bipolar, transtorno borderline, mas não apenas a questão do diagnóstico em si, mas olhar para aquele sujeito com um olhar holístico também, né, na sua vida, no seu todo, entender que ele não é só o seu diagnóstico, que ele não para a partir dali, que ele tem todo um caminho a ser seguido, ele tem um percurso para a sua vida, ele tem como lidar com isso, e a gente está ali para ajudar ele a partir disso também.
deixei ali o meu contato também, né, para vocês terem esse contato mais direto comigo e entenderem mais também sobre quem sou eu. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. A gente falou bem pouquinho ali no início, mas meu nome é Luísa, sou mais conhecida por Luísa Marim, né? Sou de Minas Gerais, de São Lourenço também, igual a Fê, mas a minha trajetória profissional, ela passa mais pelo Rio de Janeiro, né? Sou formada na Faculdade de Medicina de Petrópolis, e lá eu tive o primeiro contato com a psiquiatria e comecei a me apaixonar, né? O meu carinho pela saúde mental foi aumentando ao longo do tempo, não foi amor à primeira vista, assim, mas a gente foi se conhecendo e hoje em dia eu sou completamente realizada na área em que eu atuo, né? E sou pós-graduada pelo Simbrap, que é uma instituição de ensino de São Paulo, e agora estou concluindo a pós-graduação, a primeira pós-graduação do Brasil em Psiquiatria da Mulher, né? Durante o meu processo de formação na faculdade, eu sempre gostei também muito da parte de saúde feminina, gostava muito de obstetrícia, ginecologia, mas sabia, né, como uma boa analista, assim, do meu comportamento, da minha vida, eu sabia que eu talvez não ia casar com a minha pretensão de vida, né, que a obstetrícia eu não ia conseguir encaixar o que eu quero para minha vida, de horário, de organização, de objetivo, mas eu acabo tendo contato também com esse público tão especial para mim na psiquiatria da mulher, que é atualmente o meu foco. Tá? Eu atendo tanto online quanto presencialmente. Eu atendo em algumas cidades aqui em São Lourenço e região, né? Lambari, Cruzília, Virgínia, Pouso Alto. Agora vou começar em Baipendi também. E fora o online, né, que acaba levando a gente até para fora do país e vem fazendo uma rede muito legal de saúde mental, né? Deixei o meu contato também, se caso alguém precise também depois das redes sociais, que a gente acaba fazendo uma troca bem legal. Pode passar. E por que que a gente trouxe esse tema? Por que que esse tema foi escolhido? Porque cada vez mais as pessoas andam percebendo o diferencial de integrar todos os atuantes da saúde mental no cuidado ao paciente, né? O quanto isso faz diferença, o quanto isso faz diferença para nós profissionais e, inconsequentemente, para o paciente, né? A saúde mental, ela deve ser encarada como algo multidimensional, não só no aspecto físico, aspecto de formação do ser humano, aspecto de espiritualidade, tudo isso vai conversando muito, e a gente não deve identificar o ser humano apenas pelo aspecto biológico, né? Que tanto a psiquiatria tradicional gostava de enquadrar. Então, a gente entende que para a gente entender, para a gente enquadrar o paciente num bem-estar, a gente precisa entender e evocar todas as suas partes, todos os seus componentes. A gente também precisa entender sobre a complexidade do sofrimento, né? Que não pode ser compreendida apenas por uma perspectiva. A gente, né, eu digo, médico que atua na psiquiatria, a gente tem pouco contato com o paciente. Normalmente uma consulta a cada um mês, a cada 2 meses. Alguns psiquiatras ainda conseguem ter o contato ali pelo WhatsApp, em caso de alguma questão e tudo mais, mas quem faz, de fato, o contato semanal ou quinzenal e que às vezes está nessa trajetória até antes do paciente procurar a psiquiatria, é o psicólogo. Então é muito importante a gente tirar qualquer tipo de arrogância que sempre foi construído, sempre foi partilhado, a gente não pode ser hipócrita de falar que não, e ir atrás. É nosso papel também, não só o contrário, o psicólogo vir atrás da gente, mas a gente atrás do psicólogo. Quero entender isso, vamos partilhar essa história, tô com dúvida nisso, porque a gente vai fechando um quebra-cabeça e juntos a gente consegue coordenar o cuidado. Igual eu falei, uma assistência bem mais completa e ética, né? Sempre tendo um olhar muito respeitoso ao paciente e à história que ele traz, mas sempre contribuindo uma área com a outra, um olhar com o outro, né? Isso é muito importante. Eu e Fernanda, né? Eu gosto sempre de trazer também para minha área, né?
a minha vivência, né? E eu e Fernanda compartilhamos pacientes, né? E a gente sempre para um tempinho e vamos conversar. Isso é importante porque traz uma perspectiva que às vezes a gente não estava tendo, né? E a gente consegue dimensionar e olhar alguma coisa que para a gente estava bom, mas para o paciente ficou faltando falar ou ficou com vergonha de contar. E aí a Fê traz para mim. Então é sempre muito engrandecedor. Eu agradeço todos os dias o contato que os psicólogos fazem comigo, agradeço demais, e todos aqueles que me recebem também, porque eu vou atrás também. E o olhar integral ao paciente, né? A gente tem que olhar o paciente como um todo, não só aquele paciente que toma remédio, não só aquele paciente que usa droga, não só aquele paciente que tem crise e vai lá na porta da UPA, a gente tem que olhar o contexto todo. Nascimento, o que que fez aquele ser humano passar por toda aquela trajetória, o que fez ele buscar ajuda. Às vezes é o sofrimento mental, às vezes ele tá ali porque ele nasceu um filho e ele quer ter chance de conviver com aquele filho da melhor maneira possível. A gente tem que entender tudo, né? É importante a gente saber. Inclusive, a punção dele para ele continuar o tratamento. A gente tem que conhecer tudo. E é muito importante. A gente vai construindo, junto com o paciente, a personalidade, a trajetória, tudo a gente vai construindo junto de mão dadas. Pode passar. E aqui a gente também precisa entender sobre a complexidade do sofrimento humano, né? Muitas vezes a gente pensa que o sofrimento humano às vezes está só no comportamento, só nas emoções mesmo, mas quando a gente pensa no ser humano, a gente precisa entender que ele é um todo completo. E talvez, muitas vezes, esse sofrimento ele passa por todas as suas relações. Não é só as suas emoções que estão afetando, não é só um comportamento, às vezes não é só uma desorganização medicamentosa, orgânica ali, mas é todo um complexo ali que precisa ser olhado, né? Então a gente precisa entender essas questões da biologia, das emoções, né? Que muitas vezes englobam fatores genéticos, neuroquímicos, emocionais. Às vezes a gente precisa entender que, por exemplo, existem depressões que são endógenas, que trazem questões muitas vezes mais internas, não só correlacionadas às emoções, mas também em desalinhamentos orgânicos também. Às vezes a gente precisa olhar também para o relacionamento, para o trabalho, entender como está aquele vínculo daquela pessoa no ambiente que ele trabalha, como que aquilo está afetando as suas relações, o seu desenvolvimento, como que aquilo pode estar fazendo com que aquele adoecimento esteja atrapalhando o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento também no tratamento, né? Porque se aquele indivíduo ele está trazendo questões, eu não estou conseguindo permanecer no tratamento, eu não estou conseguindo me adaptar, a gente precisa ver, tá? Como que você não está conseguindo se adaptar? É questão de medicamento, é questão de rede de apoio, é questão de rotina mesmo. Então a gente precisa entender também como que tá, onde está interferindo, o que está interferindo, como que a gente pode ajudar também, né? Olhar para questões relacionadas à família e à cultura. Existem questões, como eu falei, né, hereditárias, mas também o contexto familiar que aquela pessoa ela está inserida, como aqueles valores culturais estão predispostos para ele, estão construindo quem ele é, a sua identidade, e também ajudam a compor aquele sofrimento. A gente pode olhar isso tanto para o indivíduo adulto, quanto também para quando a gente olha para uma criança que busca um tratamento. Crianças também vão para terapia, crianças também vão para psiquiatras, para neuropediatras, e a gente também precisa trazer a família para caminhar junto da gente. E desde crianças como de adultos, adolescentes, porque a gente precisa trazer aquela rede de apoio. Quando aquele indivíduo, às vezes, ele está num sofrimento muito agudo, muito pertinente, a gente precisa acionar a rede de apoio para ajudar a caminhar junto, entender que como que aquela rede de apoio também está instaurada ali. E outro fator que a gente também precisa olhar
daquela pessoa que está num sofrimento, que está ali buscando ajuda, é a questão da espiritualidade e da história de vida. Vejam que aqui eu falo de espiritualidade, não falo de religião. A espiritualidade é algo que está comum a todos nós, seja questão de no que você acredita, quais são os seus propósitos, o seu sentido da vida, né? E olhar também para isso, né? No nosso momento em que a gente está ali com o paciente, a gente não vai impor a nossa religião, o que a gente acredita, mas a gente vai trabalhar com ele como que ele olha para aquilo, o jeito que ele traz aquilo, seja no atendimento psiquiátrico, seja no atendimento psicológico, e a gente vai ajudar ele a integrar todos esses fatores, né? E aqui a gente coloca, né, que o paciente ele é maior do que o seu diagnóstico, porque o diagnóstico é uma parte de quem ele é, mas ele não é o todo, ele não é uma bengala para ele se apoiar. O diagnóstico ele faz uma parte do paciente para a gente entender como que a gente consegue lidar com aquela parte do sofrimento, seja questões comportamentais, seja questões medicamentosas, mas a gente também tem outros fatores que a gente também precisa olhar, né? Então a gente tem que olhar também para essa dimensão espiritual, a gente também precisa olhar para a história de vida, como que foi aquele indivíduo enquanto criança, enquanto adolescente, como que ele construiu suas relações pessoais, suas relações afetivas, enquanto escola, enquanto trabalho, enfim, olhar o todo, porque é o todo que o compõe, e o todo que está fazendo esse sofrimento, o todo que está tendo essa complexidade do sofrimento, e que está trazendo ele para buscar ajuda. E aqui a gente traz uma questão também do modelo das evoluções de cuidado. Antigamente a gente via muito o modelo de cuidado muito focado no modelo muito biomédico, psicodinâmico, ou seja, antes era mais focado ao foco na doença, nos aspectos biológicos, e era mais questão da patologia, centrado nos medicamentos, e depois disso a gente passou para um modelo biopsicossocial, mais centrado na pessoa. Então a gente consegue ter essa evolução, ou seja, a gente teve a integração de fatores biológicos, sociais, culturais, então a gente tem essa evolução da abordagem mais holística, centrada na singularidade, na autonomia e na experiência do paciente como um todo. Vamos lá. A gente tem que entender o que é esse modelo psicossocial. Tem a parte biológica, a parte psicológica, a parte social. A parte biológica, olha a parte genética, parte de neurotransmissores, doenças clínicas, orgânicas, predisposições, hereditariedade. A parte psicológica, de emoção, de afeto. A parte social, tudo aquilo que aquela pessoa entende como ela mesma e como ela expressa isso para o mundo, as relações que ela tem com esse mundo, né? E como ela interage, de que forma que ela se adapta a isso. É entender que o ser humano, ele não carrega a plaquinha dele de doença. Ele é muito mais do que isso. É sempre muito importante falar, quando eu vou diagnosticar um paciente, falar, olha, isso não é uma etiqueta. Isso é para trazer luz àquilo que a gente estava tentando olhar e que justificava algumas coisas, mas não é uma etiqueta para você, tá? Não quero que carregue com peso e que isso não te generalize. Você tem vários aspectos na sua vida e, além disso, você também tem essa parte, né? Tem a parte psicológica, a social, a parte toda holística e também tem um diagnóstico. E por que definir um diagnóstico? Para quê? Para a gente definir conduta. E não simplesmente para colocar numa caixa e individualizar aquela pessoa, determinar como aquela pessoa vai ser. Tá? Então, isso é muito importante. Toda vez que a gente toma um CID para aquela pessoa, explicar isso, porque aquilo vai ter um peso muito grande e pode até ser mal utilizado. Tá? Então, é muito importante a gente lidar com o diagnóstico. Às vezes, até evitar trazer muito essa questão e tratar o paciente como um todo.
porque senão ele vai ficar se justificando e se apoiando o tempo todo nesse CID, tá? E aí, o papel da psiquiatria na saúde mental do indivíduo, né? Tem a parte do diagnóstico médico. É muito importante que a gente tenha uma escuta muito ativa. Escutar, muitas vezes, no consultório vai ser boa parte do nosso trabalho. Ah, mas eu tô pagando uma pessoa só para me ouvir. Não, na verdade, ela tá dando espaço para você se expor. Aí, gente, preenchendo ali várias características e critérios para a gente definir uma trajetória a partir dali. Tem aspecto diagnóstico? Fecha um diagnóstico. Segundo ali o DSM, né? Tem alguma coisa que a gente consegue de achar de relevante? Mesmo não tendo, eu tenho que olhar a parte de sofrimento daquela pessoa, a queixa que ela me traz, tá? Manejo de crise e avaliação de risco. Eu tenho um paciente. O quão importante é o estar presente de alguma forma ou delegar para aquela família, para aquele indivíduo, o que fazer em determinadas situações, né? Muitas vezes, no final de semana, de madrugada, aquela família, aquele indivíduo, o plantonista vai fazer contato com você, né, profissional de saúde, às vezes com um psicólogo, às vezes com um médico, às vezes com a vizinha que tem ali o seu contato, vai falar, doutora, Fernanda, pelo amor de Deus, está acontecendo tal e tal coisa. E a gente é responsável, sim, pelo menos ter uma palavra. Isso aí é caso de urgência. Não, isso aí a gente vai precisar remanejar uma consulta. Não, isso aí eu vou entrar em contato com a família, vou fazer o entendimento daquela situação é nossa responsabilidade, sim, tá? O tratamento farmacológico, quando necessário. Consulta psiquiátrica não significa sair com receituário, tá? Ultimamente as pessoas vão para tomar o remedinho. E é com muita consciência limpa que você faz o seu trabalho e muitas das pessoas que passam ali não vai ter um receituário, não vai ter uma medicação. Porque muito mais do que a medicação, a pessoa precisa redirecionar sua vida, precisa procurar um profissional da psicologia e não simplesmente a medicação, né? Tem gente que quer pular caminhos, que quer a facilidade. Hoje em dia, né, as pessoas todo mundo com acesso à internet se identifica com um monte de coisa, já chega com vários diagnósticos, com várias condutas prontas, e a gente, como profissional, tem que pausar aquilo, entender, fazer a escuta ativa, mas entender o paciente e orientar de fato o que ele precisa, e não o que ele quer, tá? Então a gente tem que ter muita responsabilidade. E integração com a rede de saúde, né? O bom contato com a parte de enfermagem, com a parte de fono, com a parte dos pedagogos, a parte de psicologia. A gente tem que atuar enquanto rede e não achar que a psiquiatria, que a medicina é soberana. Não, eu preciso ali de um encaminhamento, eu preciso da discussão do caso em rede. Nós não somos únicos e nós não somos super-heróis da vida dos pacientes. Nós precisamos, em rede, tentar ajudar, né? Então, sempre discutir o caso é importante. E todo mundo tem um pouquinho para integrar. Todos. Pode passar, Fê. E qual que é o papel da psicologia, né? Aqui, a gente tem a psicoterapia, né, que é um processo terapêutico, que ele vai oferecer um acolhimento, um espaço seguro, para que o paciente que vai buscar, né, consiga ampliar sua consciência, ter mais entendimento sobre si, sobre as suas experiências, conseguir se conhecer mais, entender mais sobre si, ter mais autonomia e a partir disso, né, do seu autoconhecimento, da sua autorresponsabilidade, ir conseguindo ter um alívio desse sofrimento psíquico, principalmente por meio da relação terapêutica que é construída entre paciente e terapeuta, né? A gente, nesse processo de terapia, nessa relação, a gente vai realizando o desenvolvimento emocional, né? Que seria
a ampliação dessa consciência sobre si mesmo, suas emoções, como que a pessoa ela vai se relacionando consigo com o outro, vai favorecer o reconhecimento das suas próprias necessidades. O que eu preciso para me relacionar melhor no trabalho, com o meu cônjuge, com a minha família, quais são as minhas necessidades básicas, as minhas prioridades. Esse fortalecimento da autonomia mesmo, do seu auto-suporte, conseguir depender mais de si, e a construção desses recursos mais saudáveis também, para que ele consiga lidar mais com os desafios que vêm vindo e com os sofrimentos da vida, né? Porque a vida, ela tem muito disso, desses altos e baixos, desses sofrimentos que vêm vindo. Então, construir recursos para conseguir lidar com isso. Fortalecimento dessa autonomia, né? Que é o desenvolvimento da capacidade de reconhecer suas necessidades, fazer escolhas mais conscientes para si, o que eu preciso, como que eu preciso para lidar com o que vem vindo, o que eu preciso fazer, assumir uma postura mais ativa da sua própria vida, ter mais responsabilidade, né, da sua própria vida e construir mais caminhos de maior qualidade, de sentido e mais autenticidade, ser mais fiel a quem se realmente é. E habilidade de enfrentamento, que seria desenvolver mais recursos emocionais e relacionais de uma resposta mais consciente, flexível, com os desafios. Isso se dá assim, mas com a ampliação de uma maior consciência e esse fortalecimento. E o paciente, a partir disso, ele vai encontrando mais formas mais saudáveis, mais autênticas, de lidar com essas situações de sofrimento, ir mudando a partir das crises que vem vindo, e integrando todos esses aspectos a partir do que vai acontecendo. Fernanda, de uma hora para outra eu vou conseguir isso? Não. É todo um processo. A psicoterapia, como um todo, é um processo. Você não vai chegar lá, vai ter uma sessão, a partir de 5 sessões você já vai estar curado de todos os acontecimentos da sua vida. Não é nada disso. Até porque a gente não tem receita pronta. Não tem como ter uma receita de bolo que você vai cumprir X passos e a partir disso você já está curado da sua depressão. Não tem isso. A gente não tem como ter uma receita para todo mundo que caiba, caixinhas que vão cabendo todo mundo. É um processo de autodescoberta. É um processo de autoconhecimento. E esse processo, essa construção vai se dar junto entre psicólogo e paciente. Por isso que é injusto você chegar em um processo terapeuta e falar que em 8 sessões você vai estar curado. É injusto com você, é injusto com o paciente, com o psicólogo. E é dar respostas prontas. O processo de autoconhecimento é muito grande. E eu costumo falar que a terapia, ela é uma integração também dos acontecimentos da nossa vida. Vão ter momentos durante um processo de terapia que vão ser muito, muito profundos, vão ser doloridos. Fazer terapia não é algo legal. Você não vai lá para dar risada o tempo todo, você não vai lá para ficar tranquilinho o tempo todo. É difícil, é complicado, porque a gente vai tocando em questões nossas muito difíceis, que a gente não quer tocar, mas que precisam ser tocadas para a gente conseguir lidar, para a gente conseguir desenvolver o nosso autoconhecimento, para a gente conseguir ter mais autenticidade, para a gente conseguir se entender melhor. Não é gostosinho, mas é necessário. E por que é um reflexo da vida? Porque a nossa vida é assim, a nossa vida tem esses altos e baixos. A terapia também. Vão ter momentos que vão ser doloridos, mas vão ter momentos que a sessão vai ser mais tranquila. E é por isso que essa relação com o psicólogo precisa estar bem construída, para que tenha esse suporte, essa ponte e essa relação de confiança, de vínculo, e essa relação dialógica muito bem feita.
para que os dois consigam sustentar esse processo juntos. Ok? E onde as duas áreas se encontram, né? A psiquiatria, com tudo aquilo que eu falei, diagnóstico, a farmacoterapia quando necessária, a avaliação de risco, a condução desse risco, das crises, vai ser de uma forma ambulatorial, eu vou ter que encaminhar aquele paciente com pronto atendimento, né? A psicologia, enquanto a Fê disse muito bem sobre toda a trajetória dela, né? A psicoterapia, processos emocionais, de desenvolvimento de autonomia, de autoconhecimento, aonde essas duas áreas se encontram no processo de qualidade de vida do paciente, de promoção de saúde mental, né? Na recuperação funcional, que acontece de uma forma, quando as duas interagem, de uma forma muito mais eficiente. Eu gosto de dizer que a psiquiatria, quando usa farmacoterapia, ela ajuda de uma forma mais momentânea, né? E a psicologia atua de uma forma mais duradoura. Eu falo, para a gente ter um bom êxito, né, um bom resultado no tratamento, a gente precisa conciliar uma coisa a outra e não escolher. Às vezes o paciente fala assim, ou eu faço terapia ou eu pago o psiquiatra. Não, as duas coisas têm que acontecer. A gente tem responsabilidade de organizar ali em questão de tempo, de logística, de financeiro, para que as duas áreas se complementem para uma boa resolução daquilo que o paciente traz, né? Uma de uma forma mais pontual e a outra de uma forma mais contínua e duradoura, tá? Pode passar. E o que a literatura demonstra, né? Que na depressão tem uma redução de recaída e da remissão sintomática quando as duas estão funcionantes, quando as duas estão atuantes. Em transtornos de ansiedade, a gente tem a eficácia de manutenção dos ganhos terapêuticos, né? O paciente se mantém mais no tratamento quando tem a aliança psicologia e psiquiatria. No toque, a terapia, a gente sabe que é a primeira linha de tratamento, a primeira linha de abordagem é a psicoterapia. E aí, quando necessário, vem o complemento da farmacologia, né? Então, elas trabalham como se fosse uma dança, e uma dança orquestrada. No transtorno bipolar, a estabilização e a melhora do funcionamento psicossocial e ainda mais a manutenção daquele paciente durante o tratamento, que a gente sabe que às vezes a gente tira os pacientes de vales e de ápices, né? Mas no momento da manutenção, o paciente nos abandona, né? E aí o paciente só nos procura quando está na fase depressiva. E com a ajuda da psicologia, a gente tem a manutenção do paciente durante toda a vida dele, para que menos frequentemente ele viva em picos ou em vales, né? Então é muito importante. A gente tem que dançar a nossa dança juntos. Pode passar. E uma coisa assim que é muito importante entre psiquiatria e psicologia é a comunicação interdisciplinar. O que seria isso? É a gente conseguir respeitar as competências entre cada um, né? O que compete à psiquiatria, o que compete à psicologia, né? Os limites de cada um, né? Por exemplo, eu, enquanto psicóloga, não vou sair receitando remédio, né? Até porque nem pode. Mas respeitar e reconhecer as atribuições de cada profissional e valorizar também, né? Que cada profissional ele é capaz de fazer. Nesse cuidado que os dois estão dispostos a ter com cada paciente, né? O compartilhamento ético, né? Então, essa troca responsável e sigilosa de informação irrelevante. A Lu falou, né, que a gente tem pacientes em comuns, que a gente faz essas trocas, mas não é para falar, não, sabe o que fulano falou hoje na terapia? Você não vai acreditar. Não, não é isso. São informações que vão caber naquele tratamento do paciente, que vão ser relevantes para o prognóstico do paciente, que respeitem tanto a ética da psiquiatria, tanto a ética da psicologia, e
o paciente em si, a ética e o sigilo daquele paciente. Os objetivos em comum também, né, que sejam alinhados. Os propósitos terapêuticos. Luiz, enquanto psiquiatra, vai ter um propósito terapêutico na parte dela. Eu, enquanto psicóloga, vou ter os meus objetivos e meus propósitos terapêuticos enquanto psicóloga. E a gente ali juntas vamos mostrar uma para cada uma. Ó, Luísa, eu com esse paciente quero isso, aquilo, porque eu vejo que é necessário. Ela, Fernanda, então, acho que é isso. E a gente vai fazer essa discussão do caso e vai construir também. Não, acho que não é isso, não. E se a gente tentar para esse lado? E se a gente tentar para aquele? Não, nenhum desses lados está funcionando. Vamos pelo caminho do meio, vamos tentar outra forma. Vamos entrar em contato com tal pessoa para a gente ver? Vamos. E é fazer essa construção juntas desses objetivos. E também elaborar um plano terapêutico também em comum, né? Um plano de cuidado integrado e observando também essas intervenções, né? Para que seja de uma forma coesa, humanizada, acima de tudo, para o paciente, observando também o que ele traz para mim, o que ele vai trazer para a Luísa, e também observando suas potencialidades, a forma que ele tem para evoluir, as suas capacidades também, né? Sempre levando em consideração a principal pessoa ali, que é o paciente. Mas, claro, a gente enfrenta desafios disso, né? Não vai ser tão simples como a gente fala aqui, né? A gente tem vários estigmas, né, da saúde mental, que são estigmas sociais, estigmas institucionais, muito relacionados aos transtornos mentais, né? Ou seja, tem uma barreira muito grande de acesso e de continuidade ao cuidado integrado, né? Um olhar ainda para o transtorno mental como questão de gente louca, aquela coisa muito do senso comum. E isso impossibilita muito essa integração e esse cuidado integral, interdisciplinar dos profissionais. Aqui hoje a gente está trazendo muito psiquiatria e psicologia, né? Mas esse cuidado integral, ele precisa ser ampliado, ele precisa ser levado para outros profissionais. A gente precisa trabalhar muito com fonoaudiologia, fisioterapia, a gente precisa trabalhar muito com escolas, com outros profissionais da medicina, porque o paciente, como a gente traz, ele não é só psicologia e psiquiatria, ele tem outras áreas, ele vai para outros âmbitos. Então, essa questão da saúde mental, ela precisa ser ampliada, mas, infelizmente, a gente ainda enfrenta esses estigmas do olhar para o transtorno mental, que ainda traz essa barreira. Barreiras institucionais também, né, que são estruturas organizacionais que são rígidas, faltam recursos, a ausência de protocolos, né, e isso a gente vê muito em questões mais institucionais, por exemplo, em rede pública. A Luísa vai poder falar isso melhor para a gente, né, porque é onde ela atua, mas recursos para conseguir ter essa comunicação com o paciente, questões mais, por exemplo, da assistencialização mesmo para o paciente, né? Então, isso dificulta mais essa atuação conjunta. A falha da comunicação entre linguagem comum e a conseguir essa troca dos profissionais entre os que atuam naquele cuidado do paciente, né? Então, além de falar, olha, oi fulano, eu tô atendendo tal paciente, a gente pode conversar? Às vezes a pessoa fala, não, vamos conversar. Aí a pessoa vem e fala, então, eu faço isso e isso com ele. Tchau. Mas não é apenas isso, falar o que faz, o que traz, o que a pessoa foi e falou, mas é uma construção de mais ampla, um objetivo terapêutico, uma troca mais alinhada, com um olhar muito em prol daquele que está buscando o cuidado. E
quando as pessoas, os profissionais, eles não têm esse olhar que é voltado para o paciente, que é voltado para quem está buscando ajuda, infelizmente, quem está perdendo essa troca mesmo acaba sendo o profissional, né, que deixa o seu trabalho defasado e o paciente também acaba perdendo, né, porque os objetivos, eles não estão sendo construídos juntos. E a gente tem também uma fragmentação de cuidado, né, ou seja, essa ausência de comunicação contínua entre os profissionais tem esses planos terapêuticos desconexos, então compromete toda uma integralidade do atendimento. Se eu estou fazendo A com o meu paciente, a Luísa está fazendo B, a Fã está fazendo C, a fisioterapia está fazendo Z, o paciente ele vai ficar sambando. E aí, quem sai perdendo isso tudo é o próprio paciente. Um exemplo. Estou ali com o paciente. Ai, eu acho que é TDAH. Luísa está tratando para ansiedade. O paciente ele vai acabar sendo prejudicado nisso tudo. Por isso que essa comunicação, ela precisa ser muito bem realizada, ela precisa ser muito bem alinhada. Tudo bem, ai, Luísa, eu acho que é TDAH, Luísa, acha que é ansiedade. Vamos sentar e conversar e colocar isso. Essas discussões, elas precisam ser alinhadas e feitas para prol do paciente mesmo, né? Senão, do que adianta cada um estar na sua área, fazendo o seu trabalho. E eu acho que é muito importante a gente ter essa reflexão, principalmente, né, que hoje aqui a gente tem profissionais de várias áreas, de várias faculdades, de vários cursos, e profissionais que estão se formando para isso, né? E levar essa reflexão, né? Que tipos de profissionais no cuidado do paciente vocês querem ser também, né? Que tipos de profissionais vocês estão se formando para ser? E pensar também, né? Em quais profissionais vocês já viram realizando esse tipo de cuidado, para que também fique, né, essa sementinha, né? Poxa, eu estou cuidando de vidas. Tem pessoas que me procuram porque acreditam no meu trabalho, me procuram porque acreditam no meu cuidado. Então, eu preciso oferecer o melhor cuidado para ele. Ok? E quando a psicologia e a psiquiatria trabalham juntas, vamos ver lá nos nossos diagnósticos o que acontece. Na depressão, a gente tem como evidência uma maior adesão ao tratamento, né? Um melhor prognóstico a longo prazo, com redução de episódios recorrentes. Porque, mais uma vez, a psiquiatria atua às vezes com a farmacologia no episódio agudo, mas a psicologia, com todo o seu modo, né, com toda o seu jeito de lidar com o paciente, diminui a progressão daquele paciente para possíveis recaídas, né? Então, enquanto um atua de uma forma mais aguda, o outro atua de forma mais duradoura. E a ansiedade tem a integração do manejo em relação ao medicamento e à psicoterapia, ao manejo no momento de crise. O que a psicóloga tem ali que me trouxe? Eu vou usar a medicação SOS? Muitas vezes, né, tem paciente em consultório que fala, eu não precisei. Eu fiz lá o que o psicólogo falou, me orientou, eu sentei, me acalmei, me trouxe para o momento presente. Eu não precisei do clonazepam, eu não precisei do diazepam, né? E muitas vezes ele vai fazer também toda aquela tentativa e aí ele vai precisar da medicação ou vai precisar recorrer a um pronto atendimento. Então a gente vai se ajudando, se colaborando, né? Do transtorno bipolar, igual eu falei, em vez de tratar o paciente apenas em momentos de crise, seja em depressão, em hipo ou quadros maníacos, a gente tende a deixar o paciente o mais tempo possível na estabilidade, porque mantendo o paciente sempre ali em rede, o psicólogo fazendo a manutenção e quando precisa, com a integração da psiquiatria junto, né, o paciente está seguindo lá, está usando um lead, está fazendo a litemia, não está abandonando o tratamento, quando o paciente está achando, o psicólogo está achando que o paciente está dando aquela turbulência, não sei se eu vou continuar, se eu não vou, estou tão bem, o psicólogo já aciona ali, ó, vamos lá,
preciso da colaboração, sempre reintroduzindo a necessidade do acompanhamento, então a gente trabalha muito junto. E na saúde mental da mulher, né, tem que puxar um pouco para o meu lado, que é o entendimento da mulher em todas as suas fases, né? Desde o período de adolescência, o período de infância, né? O período de transição para adolescência, com toda aquela oscilação hormonal, quem sou eu, qual a minha participação nesse mundo, a família muitas vezes não é mais a nossa referência, a referência viram os amigos, a família do fulano é mais legal que a minha, o momento que a menina menstrua e começa a passar pela TPM, em alguns casos pelo transtorno disfórico pré-menstrual, e vive com aquilo durante muito tempo, e não sabe de fato que aquilo pode ser ajustado, né? Ou então, na fase ali de tentativa de uma gestação, eu tô tentando, vou ter que ir para uma FIV, uma fertilização, porque eu não sei o que está acontecendo. Então, a gente vai fazendo acompanhamento psicológico, às vezes tem que fazer abordagem psiquiátrica, e depois, mais para frente, quando aquela mulher está gestando, aquela mulher tem um quadro depressivo, tem um quadro ansioso, a gente entra junto de novo. Mais para frente no puerpério, que pode vir só com baby blues, né, que não é só, é muita coisa, ou pode vir com uma depressão depois puerperal, né, durante a fase do climatério, que a mulher acha que tá, não, agora eu sei tudo, agora já sei, já tô mais velha, tá tudo tranquilo, e quando vê, tem que se redescobrir de novo, na parte sexual, muitas vezes não tá se dando bem com o companheiro, com a companheira, fala, gente, eu tenho vontade de dar uma coça, assim, dar uma olhada, assim, ó, não tô aguentando nem ver. Quando eu deito na cama, eu fecho o olho porque eu não quero saber de sexo. Então, tem toda essa dança durante a vida da mulher, desde que nasce até o período de falecimento. A gente precisa de profissionais integrados, eu digo em todas as áreas, que entendam e que abracem essa mulher durante toda a sua fase, né? Pode passar. E qual que seria o nosso futuro da saúde mental, né? O que a gente vê que está caminhando, o que a gente espera, né, que esteja cada vez mais presente. Equipes multiprofissionais, né, ou seja, integração de cada vez profissionais diferentes nessas áreas, para fortalecer mais, né, o cuidado com o paciente, cuidado integral, e centrado mesmo nas necessidades, né. Então, equipes mais plurais, fortalecidas e olhando mesmo para o paciente, né? O atendimento ele centrado realmente na pessoa. Então, humanizar o atendimento. Então, isso significa reconhecer o paciente na sua integridade, sua história, seus vínculos, seus valores, promovendo autonomia, dignidade, qualidade de vida plena. Esse humanizar o atendimento é olhar realmente para aquele sujeito que está te buscando o seu cuidado. Não é apenas chegar lá, falar, tá, o que você vai fazer aqui? Tudo bem, pode ir. Mas realmente acolher, entender, olhar, ter aquele contato pleno ali, presente com quem está te buscando, com quem está ali querendo ser atendido por você, querendo estar com você e confiando no seu trabalho também, né? Redes integradas de cuidado, né? Então, construir redes articuladas de atenção primária, serviços especializados e suporte comunitário para garantir a continuidade, equidade e efetividade no cuidado de saúde mental, né? Então, redes cada vez maiores que articulem e sejam especializadas nesse suporte para que o paciente ele seja sempre a prioridade. E vamos terminar com uma frase, né, bem legal, que a integração entre psicologia e psiquiatria não representa a soma das especialidades, mas a construção de um cuidado mais humano, ético e eficaz. É importante a gente sempre falar e também atuar de uma forma condizente de que nenhuma profissão sobrepõe a outra e nem de forma isolada consegue promover, de fato, o cuidado integral daquele paciente.
É importante a gente deixar de lado a soberba, deixar de lado a intriga, para a gente ter como foco o cuidado, saber que a gente é responsável, muitas vezes, pelaquela vida que está ali procurando ajuda, em extremo caso de vulnerabilidade. Em se tratando de saúde mental, a pessoa deixa os mais diversos estigmas, vergonha, para estar ali, né? Ou porque precisa, porque sabe que quer, ou acompanhado porque o parceiro pediu para vir, porque chegou a um caso em que o médico que está lá no pronto atendimento pediu um parecer nosso. Então, a gente precisa, sim, ser leal às necessidades daquele paciente e chamar o colega, chamar a outra profissão e vamos fazer isso junto. O gol é nosso, né? Para que a gente funcione, para que a gente chegue no objetivo, que é contínuo, né? A gente tem que andar de mão dada. Não dá para só falar e depois continuar atuando de forma individual. Acho que é isso, né, Fê? Você tem alguma coisa para contribuir também? Eu acho que é isso. E aqui, nossas pequenas referências. E no mais é isso. Isso aí. Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram falar? O espaço está aberto, tá, gente? Meninas, primeiramente, a gente quer agradecer a disponibilidade de vocês, né? Vocês tiraram um momento do tempo de vocês e vieram aqui passar conhecimento. Então, a gente agradece muito. Foi um momento muito bacana. E agora a gente fica, né, abertos ao chat, caso alguém tenha alguma pergunta, tá bom? Fiquem à vontade. Pode falar, Paulo. Boa tarde, eu acho que alguém pediu primeiro, a Tainá Ferreira. Eu pedi primeiro, mas se você quiser fazer primeiro, pode falar. As damas primeiro, ou as senhoritas.